Fala aí pessoal, tudo bem? Quem está com vocês aqui é o Thomas e hoje a gente vai falar sobre o reino de Deus e seu poder. Fica comigo nesse vídeo então. Graça e paz, galera. Hoje a gente vai falar sobre o reino de Deus e seu poder. Eu quero que você acompanhe comigo em Mateus no 12:28. Diz assim, vou ler para vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Essa é uma fala de Cristo, acho que você sabe esse contexto. Jesus estava andando, estava pregando, estava libertando pessoas endemoniadas e os fariseus acusam Jesus de estar endemoniado com o Beelzebu, falando que ele agia naqueles poderes miraculosos pelo fato de ele estar possuído por esse demônio. E aí Jesus ele é enfático em dizer: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Nesta ocasião, Jesus relata que o poder que está atuando na vida dele, que expele esses demônios, é o poder de fogo do reino de Deus, o Espírito que habita nele, o Espírito que ungiu ele para se mover nesse poder de ter controle, ter autoridade, sobre os demônios. É o poder que vem do alto. Esse poder é o poder dínamos ou dunamis. Esse poder dunamis é o poder de operar milagres. Tá? Então a gente vai ver também em Mateus 6,10 que Jesus, ele quando instrui sobre a oração, ele fala algo muito importante que nós temos que buscar, que é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ele nos instrui a orar clamando pelo reino de Deus, pedindo que o reino de Deus venha. Mas por que o reino de Deus tem que vir? O reino de Deus ele vem para estabelecer o seu poder e o seu governo aqui na terra. A gente é participante, representante desse reino, mostrando através do poder do Espírito Santo. Depois ele continua também, como é importante, buscar o reino. Ele fala em Mateus 6,33, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente, buscar o reino de Deus e sua justiça. Buscar primeiro o reino. Por que buscar primeiro o reino? Porque é quando o reino de Deus é estabelecido onde você está, é estabelecido na sua casa, na sociedade, que o poder de Deus começa a fluir através da pregação do reino. A importância do reino de Deus está em seu poder, que estabelece o governo de Jesus Cristo e manifesta milagres que acompanha o ensino e a pregação da palavra. No final do livro de Marcos, nós vemos Jesus nos dando algumas instruções para os seus discípulos, para quando eles saíssem para pregar. Ele fala assim, Marcos 16, do 15 ao 20, ele fala assim: e lhes ordenou: enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e foi batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Olha que interessante nessa parte. E esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão em serpentes com as mãos, e se beberem algo mortífero, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos exporão as mãos e eles serão curados. Concluindo, depois de ter orientado, o Senhor Jesus foi levado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Olha esse trecho. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que acompanhavam. 2 pontos importantes que eu quero que você consiga enxergar dentro desse texto de Marcos 16, do 15 ao 20. Primeiro ele fala: esses sinais acompanharão os que creem. Ou seja, se você crê em Jesus, se você nasceu de novo, se você já é batizado com o Espírito Santo, então esses sinais te acompanham. Falarão novas línguas, expulsarão demônios e curarão os enfermos. Então, isso não é algo que a gente negocia, não é algo que a gente decide se quer ou não. É algo que nos acompanha, é natural. O evangelho do reino ele é acompanhado de poder, o poder de fogo de Deus. No verso em diante que a gente leu, então os discípulos saíram pregando por toda parte, e olha que interessante, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que acompanhavam. Então, quando eles pregavam a palavra de Deus, os sinais acompanhavam. Por quê? O Espírito Santo, Cristo Jesus, acompanhava eles, confirmando essa palavra. A pregação do reino, ela se confirma através dos sinais, tá bom? Esse poder milagroso nós recebemos quando nós somos batizados com o Espírito Santo,
né? Jesus pede aos discípulos, antes de ir ao céu, para que eles fiquem em Jerusalém até esse poder revestir eles. Então, antes dos discípulos saírem para fazer o ID, a comissão do evangelho, eles primeiro precisam receber esse poder de milagres, para poder manifestar o reino de Deus e confirmar o ato completo que Jesus fez aqui na terra, que é o estabelecer esse reino através de quando ele venceu a cruz. Então, olha que interessante, Lucas 24:49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, contudo, permanecei na cidade até que sejais revestido do poder do alto. Essa palavra poder no original significa dunamis ou dínamos. Então a palavra dunamis significa poder para operar milagres. No Atos 1:8, ele confirma de novo esse texto dizendo assim: contudo recebereis poder, recebereis o dunamis, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, antes de vocês saírem para testemunhar tudo que vocês sabem sobre mim, sobre o reino de Deus, vocês receberão o poder que vem do alto, o dunamis, algo que vocês vão receber que são as armas do reino de Deus. Vocês vão receber arma de fogo para poder operar e confirmar o reino de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo é onde Deus libera o poder que vem do alto. João Batista também confirma o batismo, que ele fala assim no Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, também que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo é onde Deus libera o poder dele, o poder que vem do alto, o poder para fazer milagres, o poder para expulsar demônios. E toda vez que você prega e ensina o evangelho do reino, esse poder acompanha. Atos 10:38. O médico Lucas, ele foi relatar, foi pesquisar sobre a vida de Jesus, os discípulos, ele até vira amigos, se torna um discípulo também, anda muito com Paulo. E o médico Lucas, ele escreve algo interessante sobre a vida de Jesus. Atos 10:38 é o que ele escreve. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Essa palavra poder do original também é dunamis. Então aqui confirma mais uma vez que até o próprio Cristo, o próprio Jesus, que a gente conhece aquela passagem, quando ele sai do Rio Jordão, o Espírito vem sobre ele, permanece sobre ele naquele momento, que inicia o ministério de Jesus, ele é ungido com o Espírito Santo e com o poder para operar milagres. Então, Jesus ele foi ungido com poder. Em Lucas, no 4, fala que Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus, após sair do deserto da tentação, a Bíblia fala que Jesus saiu no poder do Espírito Santo. Jesus saiu no dunamis de Deus, no desenvolvimento do poder dentro dele, o poder de fogo. Ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus pregava, uma grande característica da pregação de Jesus é que ele pregava o Evangelho do Reino, ele ensinava o evangelho do reino e outra coisa, todos os doentes, todos os endemoniados que vinham até ele eram curados. Isso era natural no ministério de Jesus. Aonde isso está na Bíblia, lá em Mateus 4:23, olha comigo, diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre povos. Olha que interessante, aqui a palavra todas é sentido absoluto. Então, quando Jesus pregava o evangelho do reino, ensinava o evangelho do reino, em seguida os doentes vinham e ele curava todos. Por quê? Porque quando a palavra é pregada, a palavra é ensinada, ela manifesta o poder. É algo que acontece naturalmente da palavra lançada, da palavra pregada e da palavra ensinada, o evangelho do reino. Mateus 9:35 também diz, e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Era natural do ministério de Jesus, da manifestação do reino de Deus, que quando ele pregava e ensinava, em seguida, curas e milagres acontecia, tá? Sendo assim, sem o poder na pregação, é uma pregação simplesmente letra, é uma pregação humana, é uma pregação onde não tem inspiração divina, é uma pregação que não tem inspiração do Espírito Santo. Então, a palavra, naturalmente, ela é carregada de poder
e da manifestação do Espírito Santo. A palavra do reino de Deus pregada e ensinada, né, passada, ela carrega, né, de poder, de fogo, de manifestações de milagres. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios 4:20, ele fala assim: porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Tradução de dunamis, poder de fazer milagres. Por que Paulo fala isso? Porque lá na igreja de Coríntio, ele estava com uma questão interessante. Tinha algumas pessoas que estavam indo, ensinando a palavra de Deus, e principalmente ensinando coisas referentes à lei. Então não estava enfatizando o poder do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, a palavra espiritual. Demonstrava conhecimento, mas não tinha poder. E Paulo, ele até faz um desafio para essas pessoas. Ele fala: olha, quando eu for em Corinto, quando eu estiver aí com vocês, eu vou ver se esses tais, qual é o poder que eles têm. Se manifesta poder ou simplesmente eles estão ensinando somente algo que se baseia em leis, algo que não tem mais validade, que só são letras. E no 1 Coríntios você vai ver 3 textos interessantes que Paulo escreve sobre isso, que é 1 Coríntios 1:18, que ele fala assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder dunamis, é o poder de Deus, é o poder milagroso de Deus. Então a gente não leva simplesmente a palavra de Deus como uma simples palavra, como um simples texto, como simples algo histórico. Nós levamos a palavra como uma manifestação do poder, Deus falando e o poder manifestando. 1 Coríntios 1:24, versículos mais para frente: todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder, Cristo é o dunamis de Deus e sabedoria de Deus. Mais uma vez Paulo está dizendo que como a palavra de Deus é o próprio Cristo, é a manifestação do Cristo vivo, ele está dizendo que o próprio Cristo é o poder de Deus. 1 Coríntios 2:4, minha mensagem e minha proclamação não se formam de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder dunamis do Espírito Santo. Paulo estava dizendo para eles que ele não foi lá para convencê-los. Ele não tentou usar uma boa teologia, no sentido de uma teologia de convencimento. Ele foi lá, levou a palavra de Deus e em seguida ele demonstrou o poder de Deus através de milagres, maravilhas, né, através da manifestação do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa característica de pregar o reino de Deus como Jesus pregou. Por isso que ele fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E que imitar é esse? Além de uma vida em busca, dedicação, zelo a Deus, mas ele estava falando uma palavra carregada de dunamis, carregada de poder, uma pregação do reino de Deus que demonstra o poder, expulsa demônios, liberta pessoas, tira as pessoas das aflições. Isso é o poder de Deus se manifestando. Portanto, a gente precisa ativar, né, esse evangelho do reino em nossas vidas. Nós precisamos buscar no Espírito Santo essas manifestações que o Espírito Santo tem a nos dar livremente. Se isso não está acontecendo hoje, né, nas nossas vidas, é porque a gente talvez não tenha o conhecimento ou não tenhamos a experiência com esse poder. Então nós precisamos buscar esse poder. Precisamos hoje renovar essa verdade em nossas vidas. Precisamos carregar as nossas mensagens com o poder, com a presença do Espírito Santo. João 6,63, o próprio Cristo fala: é o Espírito quem dá vida, a carne nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, as nossas palavras, elas estão carregadas de Espírito, de vida, de poder. Sendo assim, nós temos que reivindicar. A gente tem que trazer aquilo que nos pertence, que é o quê? O poder do Espírito Santo. Pedir para Ele nos revelar, pedir para Ele manifestar esse poder em nossas vidas, para que nossas mensagens sejam acompanhadas com essa verdade. Então, cada passo que dermos para o Espírito Santo, Ele vai vir e vai manifestar o poder dele em nossas vidas, e nós vamos manifestar esse poder do reino de Deus por onde nós andarmos. Deus abençoe sua vida, fique com Deus, fique na paz. Até a próxima.